Bom dia, senhores. Quero cumprimentar o pessoal aqui presente nessa sessão de julgamento, os doutos juízes militares aqui presentes, iniciando pelo nosso juiz mais antigo, Tenente Coronel Joani, em seguida o Major Evinildo, Capitão André Cauã, Capitão Kelly. Também quero cumprimentar o doutor promotor de Justiça Militar, aqui presente, e pela defesa, doutor Gilberto pela promotoria, e pela defesa, doutor Gilberto. Hoje faremos o julgamento do sargento Williams Medeiros, como em curso no artigo 326 do Código Penal Militar, Aqui estão alguns resultados da por quebra, na violação de sigilo funcional. Revelar fatos de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação em prejuízo da administração militar. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Lembrando que na apuração dos fatos, inicialmente cogitou-se que o militar teria praticado também o delito do 230, que é a violação de segredo profissional, que ao final restou desclassificado, e também pelo descumprimento de missão, que igualmente a promotoria entendeu que a conduta está intrínseca à violação do sigilo funcional. Dessa forma, então, apenas a denúncia ficou pautada no artigo 326, violação do sigilo funcional, que é o que o militar, que o sargento Medeiros, será julgado no dia de hoje. Consta dos autos que informações restritas referentes a controle de acesso de veículos e pessoas no Palácio dos Bandeirantes, cujo controle é realizado por policiais militares integrantes do Departamento de Segurança Institucional da Casa Militar, foram difundidas indevidamente por meio de mídias e redes sociais. Vídeos estes postados pelo deputado estadual Major Meca. Testemunhas confirmam que o réu aqui presente determinou que fosse realizada a consulta de uma placa de um determinado veículo no tablet existente no setor de monitoramento. E que após a realização dessa pesquisa por ordem, em cumprimento de ordem superior, sargento Medeiros, este tirou ao menos uma foto por meio do seu celular pessoal da imagem contida no referido tablet. Consta a perícia, os autos, que comprovam que essas informações disseminadas por meio de mídias sociais realmente foram colhidas de computadores do setor de monitoramento. Numa tentativa de reconstituição dos fatos, o encarregado da investigação, capitão Trevisan, do IPM, ele faz fotos dos monitores e compara com os vídeos que foram divulgados em mídias sociais, chegando então à conclusão que a divulgação dessas informações em mídias sociais saíram dessas fotos tiradas de celular. Não consta nos autos outras perícias relevantes e outras provas relevantes. Com isso, passo a palavra ao doutor promotor de Justiça Militar pela acusação. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima juíza de Direito Militar, doutora Ana Cristina. Gostaria também de cumprimentar o juiz militar, Tenente Coronel Joani, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais oficiais que compõem esse Conselho Permanente de Justiça, esse escabinato. Também gostaria de cumprimentar o doutor Gilberto, que hoje está aqui neste ato, representando e defendendo o réu, o terceiro sargento Medeiros, no qual eu já expresso aí as minhas sinceras, congratulações aí por defender o teu cliente, tá? E também agradeço aos demais serventuários aí dessa Justiça Militar. Bom, hoje
os incautos podem pensar que nós estamos hoje a acusar o 3º Sargento Medeiros. Mas não é só o 3º Sargento Medeiros hoje que está em julgamento. Quem está em julgamento hoje é a lealdade militar. Postulado e princípio e valor que é muito caro às instituições militares. Poderia até arriscar que nas forças militares é possível corrigir um desvio de conduta, como uniforme desalinhado, um trabalhar mal, mas não é possível fazer a correção da lealdade. A lealdade, senhores, ela é incorrigível. E por isso, a única forma de se restabelecer a visão de lealdade dentro de uma instituição militar é sancionando aquele que se afasta desse valoroso princípio. Iniciando assim, eu peço aos senhores que reflitam sobre a conduta do 3º Sargento Medeiros. 3º Sargento Medeiros, conforme constam nos autos, está exaustivamente comprovado, inclusive com a sua própria confissão, de forma espontânea, ele tirou foto da tela do tablet da Polícia Militar de consulta e também do computador, e ele confessa nos autos que ele encaminhou essa foto, pelo menos, para sua esposa, a coronel da reserva Dulcineia. Vejamos, se você exerce uma função de guarda do Palácio do Governo, como era uma função dele, onde os militares lá presentes são escolhidos a dedo, passam por uma rigorosa verificação de antecedentes, porque é considerado o local onde labuta, em outros governos, até morava a mais alta autoridade do Executivo paulista, chefe supremo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o 3º Sargento Medeiros, mesmo sabendo de tudo isso, retirou ilegalmente informações do terminal, o qual só se tem acesso através de senha. Então eu já adianto, a defesa pode falar, mas qual a norma que ele deveria ter sigilo funcional quanto às informações constantes no terminal? Se um fato não é sigiloso, por que ele tem senha? Para que eu tenha o acesso dele? Por que ele tem senha? Por que eu tenho que deixar registrado o nome de quem consultou o terminal, se ele não é guardado pelo sigilo funcional? A deslealdade do 3º Sargento Medeiros colocou em risco, além da segurança do governador do estado de São Paulo e todos que labutam ali, colocou em risco também a estabilidade das instituições políticas do estado de São Paulo. Qual foi o resultado? Milagrosamente, as imagens, as informações desse indivíduo
foram vazadas nas redes sociais pelo deputado estadual Major Meca, que utilizou essas informações para os mais vis sentimentos, que é de atacar seu oponente político. Mas aqui não está em julgamento o Major Meca. Aqui está em julgamento o 3º Sargento Medeiros, que municiou esse parlamentar de informações que expuseram toda a polícia militar do estado de São Paulo nas mídias sociais. Por isso que eu iniciei minha fala falando sobre lealdade. Olha o quanto que deve ser doloroso para um oficial de dia, para um comandante, para o secretário da Casa Militar, receber a notícia que seu subordinado confirmadamente tirou fotos de informações sigilosas e encaminhou, pelo menos, para sua esposa, que não faz parte do circuito daqueles que labutam dentro do Palácio do Governo, sequer está nativa, é uma coronel da reserva. Uma simples pesquisa na internet vai fazer com que os senhores verifiquem também que na tela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na composição dos funcionários que labutam, que trabalham no gabinete do Major Meca, olha que interessante, quem que é a chefe de gabinete do Major Meca? Nossa, Dulcineia Lopes de Oliveira. Estão entendendo a gravidade dos fatos? Não foi somente vazar uma foto para a esposa. Foi vazar uma foto para a chefe de gabinete do deputado estadual Major Meca. É isso que aconteceu. Eu estou aqui falando e eu estou sentindo repúgnia. Por quê? Porque o Sargento Medeiros, ele traiu a lealdade depositada pela Polícia Militar nele, por interesses particulares, por interesses escusos, interesses políticos. Não tenho dúvida nenhuma. Muito provavelmente, que é uma questão de justiça, os senhores vão condenar o 3º Sargento Medeiros. E isso vai culminar na expulsão dele dos quadros da Polícia Militar, e vai tarde. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser contratado. Vai ser contratado pelo Major Meca. Porque se a esposa está recebendo informações privilegiadas de dentro do palácio, de quem entra e de quem sai, para fins de vazar essa informação para o seu chefe, que é o deputado Major Meca, então ele tem que ter alguma recompensa nisso. Eu fiz questão de desconstituir 2 crimes na peça acusatória e deixar única e exclusivamente o crime de violação de sigilo funcional. Porque aqui a promotoria, ela não é instrumento de vingança. Nós somos promotores de justiça, não somos promotores de condenação. Mas quando a hierarquia e disciplina, e sobretudo a lealdade militar, for colocada em risco por qualquer um dos nossos jurisdicionados, levanta-se a importância do Ministério Público para apontar aonde houve a falha e aonde deve ser corrigida essa falha. Então eu gostaria, nobres julgadores, que os senhores atentassem para esse fato. Pode a defesa dizer, poxa, mas não tem prova que isso foi vazado pelo 3º Sargento Medeiros.
Mas há prova de que ele vazou para a coronel Dulcineia, que é a sua esposa. E a coronel Dulcineia, por sua vez, é a chefe de gabinete do Major Meca. E os fatos foram expostos pelo Major Meca. Precisamos de mais algum raciocínio jurídico e mais alguma lógica jurídica para entender que o 3º Sargento Medeiros traiu a confiança dos seus superiores e, no mínimo, criou uma situação de grave instabilidade política no estado de São Paulo. Não é só um crime militar julgado em âmbito da justiça militar. Nós estamos falando de um fato que extrapolaram os muros dos quartéis. Ganhou noticiário nacional. Foi veiculado nos meios de comunicação. Agora, absolve o 3º Sargento Medeiros? Dá esse recado para a tropa? Dá esse recado para a Polícia Militar do Estado de São Paulo? Ó, quem quiser aí, ó, pode ir no terminal, pegar dados e passar para quem vocês quiserem, parentes. Senhores, se você fizer uma consulta no Copom da Polícia Militar, seu nome, seu RE fica registrado lá. Se eu, em horário de folga, pedir para um policial militar, amigo meu, fazer uma consulta, e isso for descoberto, configurado está a violação do sigilo funcional. Não vou nem adentrar na questão da lei de proteção de dados, porque essa não é a questão, né, disso que ele foi denunciado. Mas veja que o legislador, ele a cada dia que passa, ele está preocupado com essa exposição indevida de dados do qual a administração pública tem posse. Pode ter certeza que caberá uma indenização por parte dessa pessoa que teve seus dados violados em desfavor do Estado de São Paulo. Jamais esses dados poderiam ser violados, seja por uma questão jurídica, seja por uma questão ética. Eu, como comandante, eu teria vergonha de ter entre meus subordinados o 3º Sargento Medeiros. Desleal. E merece hoje, sem qualquer embargo, a sua condenação. Peço aos senhores que condenem o 3º Sargento Medeiros por todos os motivos aqui expostos. Obrigado, Excelência. Obrigada. Com a palavra o Dr. Gilberto. Os presentes aqui, agradecer a nobre juíza, os juízes e juízas militares, ao douto promotor e aos demais presentes. Primeiramente, nós vamos aqui adentrar a tipificação penal imputada ao Sargento Medeiros, sobre o crime de revelação de sigilo profissional, ou, mais diretamente, as imagens possivelmente repassadas por ele. A tipificação penal, ela vem no seu cunho de revelar e desacortinar. Porém, deixamos aqui uma ressalva. As imagens já tinham sido captadas uma semana antes pelo Sargento Medeiros. Então, o Cabo Ventura, como consta nos autos, ele já tinha ciência das imagens, repassou para um outro cabo, e os mesmos, até então, não se tem notícia como que as imagens foram vazadas à mídia. Tá?
Então esse é um ponto. Segundo ponto, por mais que os computadores se valiam de senhas pessoais para serem acessados, eles, como consta nos autos também, eles eram acessados no período da manhã, ou seja, no início do serviço, por login e senha de terceiros, como consta nos autos, que acaba o Daniele liberou o acesso dela, porém ela não soube afirmar se foi o sargento Medeiros ou outro policial que teve acesso às imagens e às consultas. Tá? Segundo ponto importante, em nenhum momento, nós verificamos nos autos por que não se pediu a perícia do sargento, do celular dele. Para, com certeza, podemos ver através de que celular que foi enviado as imagens. Agora, atribuir um crime a ele pelo fato que sua esposa trabalha com o Major Meca, nós estamos aqui numa atitude leviana. Não é verdade? Porque ele consultou. E outra coisa, até agora não se revelou em nenhum momento que a consulta feita ao carro se tratava de um infrator da lei, que por 3 vezes adentrou o Palácio dos Bandeirantes e foi flagrado pichando monumentos. E como se falou então, governador, vamos mais além. Pichando os monumentos históricos em agressão clara ao presidente da República. Então, como os senhores e senhoras podem ver, aqui nós estamos falando de uma condenação, de buscar uma condenação, imputar uma responsabilidade, e com certeza temos que achar, na gíria popular, o boi de piranha. O boi de piranha, nesse caso, é o sargento Medeiros. Mas não temos, senhores e senhoras, nenhuma prova nos autos que as imagens foram enviadas por ele. Ademais, as perícias, conforme elencadas nos autos, elas não se mostram com a devida imparcialidade. Elas foram feitas pelo próprio presidente da apuração. Ele sentou de frente aos computadores, tirou as fotos, pediu que fossem feitas as menções à distância de computador. Qual que é a imparcialidade nisso, senhores e senhoras? Não temos, em nenhum momento. Por que não se fez perícias imparciais? E é claro, isso está claro desde o início, que nós precisávamos condenar alguém para dar uma resposta. Porém, mais uma vez eu digo, não existiu imparcialidade em nenhum momento. As perícias são parciais. Diante disso, senhores, não podemos jamais condenar o inocente. Se vocês pegarem as fichas corridas do sargento Medeiros, só tem elogios. Um bravo guerreiro na polícia militar. Agora falar em desleal ao seu comando, ao seu governo, que deslealdade é essa? Desleal, sim. Quem deixou adentrar por 3 vezes, um infrator da lei. E qual o real interesse disso? Quem estava nesse interesse de deixar essa pessoa lá? Qual foram os motivos de adentrar? E outra, nos autos, se os senhores se atentarem, existia um grupo de WhatsApp dos sargentos adjuntos, onde qualquer veículo ou pessoas suspeitas que adentrassem ao palácio, eles tiravam as fotos, faziam as consultas e divulgavam nos grupos do WhatsApp dos adjuntos. Para quê? Para uma possível abordagem futura. Então, nós não temos aqui um sigilo. Nós não temos um segredo. E outra, consta nos autos ainda que um certo senhor, se valendo da função de repórter, adentrou no Palácio dos Bandeirantes com um Jeep Compass. E foi divulgado para todo mundo, mas não vazou na mídia, porque não tinha interesse. Então, senhores, nós estamos diante de uma vulnerabilidade do sistema em si, porque são senhas diversas pertencentes a terceiros, inclusive os sistemas acessados por civis também. Então não podemos imputar ao sargento Medeiros
Porque até consta nos autos também o relatório dos acessos, que é controlado pelo gestor do programa, que reside nos Estados Unidos, e ele não conseguiu precisar quem acessou os dados. Não tem em nenhum momento uma definição precisa que o sargento Medeiros acessou, fez as consultas. Inclusive, alguns policiais relataram que o sargento Medeiros não pediu que eles fizessem as devidas pesquisas. Então, senhores, nós estamos aqui subjetivamente acreditando que foi o sargento Medeiros que enviou. Mas a pergunta básica, por que não se fez a perícia no celular do sargento Medeiros? Qual o real motivo? Será que a gana de condená-lo seria tão grande que esquecemos dos detalhes mínimos? Imputar a ele tal crime? E outra, como já foi dito aqui no início, as imagens já tinham sido colhidas e era sabido por todos uma semana antes do sargento Medeiros pedir a consulta. Então, quem é o real culpado aqui? Qual a real intenção de deixar o infrator da lei adentrar no Palácio dos Bandeirantes? Por que acortina-se tal situação? E outra, será que pelo tempo de serviço do sargento Medeiros e a sua conduta como policial militar, não estaria ele preocupado exatamente com a segurança do Palácio dos Bandeirantes? Ou estamos diante de uma outra situação? Mas não, vamos puni-lo, porque ventilou na mídia que o infrator da lei adentrou no Palácio dos Bandeirantes, né? Vamos puni-lo, vamos dar uma resposta, não para a sociedade, não para a sociedade, porque se os senhores e as senhoras pesquisarem na internet, verão que a sociedade repugnou tal ato. Repugnou. Então não estamos dando uma resposta para a sociedade. Aqui é um crime de apuração extremamente e unicamente política, né? São dois adversários políticos que, lutando na esfera federal e estadual, estão guerreando. E, como sempre, quem que vai ser punido? Quem a corda arrebenta ontem? No mais fraco. Então vamos dar uma resposta. Achamos um culpado? O sargento Medeiros, sala de serviço, fez a pesquisa. Mas a pesquisa foi feita uma semana antes. Então já era de conhecimento de todos. Agora eu pergunto, quem teria coragem dos grupos dos sargentos adjuntos de fornecer o celular, ou então as perícias em todos os celulares que ali estiveram de serviço no dia? E para ver como que vazou as fotos? Quem enviou? Não temos. Se não temos nem a precisão dos logos feitos nos computadores de pesquisa, nem nos tablets. Mas agora temos suposições de fotos. O encarregado da apuração se posiciona perante a tela, com o celular dele na mão, e pede que alguém capte a imagem dele na câmera, e ele mesmo faz as observações. Senhores e senhoras, aonde fica a imparcialidade nisso? É claro, não temos. Temos somente dúvidas. Diante disso, eu peço a absolvição do meu cliente pelo simples fato da dúvida. Não temos a certeza, logo não podemos condená-lo. Peço a todos que friamente analisem os autos, as perícias lançadas até então, e vão verificar que não temos como condená-lo. Ah, mas vamos condená-lo, porque ele é marido da coronel que trabalha no gabinete do Major Meca. Senhores, se fosse assim, vamos condenar outra pessoa que autorizou a entrada no palácio de um transgressor da lei. Não é verdade? Mas infelizmente não podemos pedir a condenação de quem o autorizou. Não é? Então, peço encarecidamente a absolvição do meu cliente por falta de provas. Tá bom? Muito obrigado. Sim, excelência. O defensor quer saber, né? Ele fez uma indagação
e quer saber se as fotos compartilhadas aí dentro dos autos, se elas estão lá, por que não foi feito perícia? Por que não foi feito a apreensão dos celulares e foi realizada uma perícia nesses celulares? Não foi porque a defesa não pediu. Simplesmente por causa disso. Porque a perícia, que não é perícia, conforme fala a defesa, e sim elementos de informação da fase inquisitória, portanto produzidos na fase pré-processual, antes da denúncia, é o que a administração pública tinha às mãos. As fotos às quais ele se refere, que foi tirado do computador, da posição, e aquele espécie de laudo, que mais é um relatório, né? Não tem esse condão de laudo, porque não foi feito por perito. Ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Munir este membro do Ministério Público de informações mínimas suficientes para a propositura da ação penal. Após a denúncia, especificamente após o recebimento da denúncia, começam as oportunidades para que de forma paritária nós possamos produzir aí as provas que achamos necessárias. Agora, a defesa do terceiro sargento Medeiros não pede a perícia dos celulares e depois quer utilizar desse argumento para se beneficiar. Então, ora, eu não peço a perícia, porque nós tivemos momentos oportunos para pedir produção de provas. E depois eu quero me beneficiar da minha omissão. Então, com a devida vênia, não é possível utilizar essa argumentação. A tipificação do Código Penal para o crime de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar, vou pedir a paciência dos senhores, mas eu vou ter que ler, porque a forma que está sendo passada pela defesa não traz a visão completa do tipo penal. A conduta está descrita da seguinte forma: revelar fato de quem tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo. A defesa parou aqui, mas o tipo penal continua. Ou facilitar-lhe a revelação. Ou facilitar-lhe a revelação. Em prejuízo da administração pública. As elementares do tipo penal são claras quando comparadas com as provas dos autos. Houve prejuízo à administração militar? Houve, senão nem estaríamos aqui hoje julgando essa lide. Houve uma revelação de um sigilo funcional? Houve. Houve participação do terceiro sargento Medeiros? Houve. Ele confessou, ele falou que passou para sua esposa com todas as letras e de uma forma clara. Ele passou para Coronel Dulcineia, que é chefe de gabinete do deputado Major Meca. Eu não estou inventando, isso está dentro dos autos. Certo? Então, se ele passou e esse tipo penal não exige resultado naturalístico, o único resultado naturalístico, vamos dizer, que a gente poderia falar dentro desse tipo penal é o prejuízo à administração pública, que já está configurado, até pela repercussão que isso deu, e a instabilidade, a saia justa que deu, tanto no âmbito político, como no âmbito penal militar, como nas instituições militares. Por quê? Porque os comandantes tiveram que dar explicação. Né? Como que um comandante chega para o governador e explica que um subordinado seu tirou uma foto
certo? Tirou uma foto da tela, do tablet e mandou para a esposa, que é coronel, que é chefe de gabinete do seu adversário político, que todos os dias, quase que 24 horas por dia, está o quê? Está fustigando o governador do estado de São Paulo. Agora, seria uma inocência achar que foi outra pessoa que passou essa informação, sabendo da consequência que isso pode gerar, passou essa informação para o deputado estadual Major Meca. Então, há de argumentando, foi revelado sigilo funcional por parte do 3º Sargento Medeiros, que, friso mais uma vez, é desleal. Mas há de argumentando, no mínimo, foi facilitada essa revelação. No momento em que ele encaminha essas informações para a coronel, que é a sua esposa, e, evidentemente, por óbvio, sabendo que ela é chefe de gabinete do Major Meca. Então, querer que nós, aqui, com a experiência que nós temos, eu como promotor, os senhores como oficiais da Polícia Militar, com larga experiência, querer que nós acreditemos que foi outra pessoa que passou essa informação, com a devida vênia. Né? Não somos crianças, nós somos bobos, nós somos inocentes. Então, está configuradíssimo a existência de crime nas condutas do 3º Sargento Medeiros. Então, por que não se pediu perícia? Não pediu perícia simplesmente porque a defesa não achou interessante. Ela achou que o que tinha dentro dos autos era o bastante para ela poder fazer o trabalho dela e absolver o seu cliente, porque ela poderia ter pedido. Então, não pode ela agora alegar, diante da sua omissão, teve momento oportuno, paridade de armas, não pode alegar, dentro dessa omissão, a realização das provas periciais. Tá? Antecedente criminal da pessoa que foi anotada. Pouco importa qual seja o antecedente. Ele pode ser até condenado, ele pode ser até foragido. Se ele entrou dentro do Palácio do Governo, teve seus dados anotados e foi vazada essa informação, isso não tira a culpa do 3º Sargento Medeiros. São condutas totalmente, né, opostas. E seria aí uma violação à presunção do princípio da inocência. Eu não sei quais são os antecedentes dele. Para fins formais, ele tem alguma condenação? Ele é impedido de entrar? Nós não estamos questionando aqui ele entrar ou não entrar dentro do Palácio do Governo. Nós estamos questionando a deslealdade do 3º Sargento Medeiros, que tirou as fotos e mandou para a esposa dele, que é chefe de gabinete, do deputado Major Meca. É isso que está em julgamento aqui. Se tivesse entrado por engano, com RG falso, Fernandinho Beiramar, é uma coisa. Se tivesse entrado uma pessoa que foi condenada por um crime, cumpriu a sua pena, e os dados fossem revelados, é outra. Por quê? Porque o fato de ter ou não problemas com envolvimento, né, com um crime ou qualquer coisa do gênero, isso não desqualifica a conduta do 3º Sargento Medeiros. O dever de sigilo funcional é dele. E partiu dele a violação desse sigilo funcional. As fotos, olha que interessante. A própria defesa, ela revela pra gente, e aí diz muito dessa conduta, que era uma conduta reiterada dentro, pelo menos, do turno de serviço do Sargento Medeiros. Eles são contumazes na prática de revelação de sigilo funcional. Por quê? Porque ele acha que alegar que os dados eram compartilhados num grupo de WhatsApp é uma forma de defesa. Isso não é uma forma de defesa, isso é uma confissão de que esse crime já vem sendo cometido há muito tempo e que temos que dar um basta. Não pode compartilhar dados de ninguém que estejam de posse da administração pública.
por melhores que sejam as suas intenções. O policial militar não é pago para isso. O policial militar, ele é pago para cumprir as leis e os regulamentos. Quando ele diz que compartilha, que era habitual compartilhar dados de pessoas que entram lá, eu estou começando a ficar preocupado. Porque se um dia eu for lá, meus dados vão sair na imprensa. Porque qual o controle que tem disso? E aí eu pergunto para vocês, era um grupo de adjuntos. Ele é adjunto. Então, pelo RISC, ele tem uma função dentro do serviço de guarda. No mínimo, a responsabilidade daqueles dados que estão dentro do grupo era dele. Ele é adjunto, ele é superior hierárquico. Então eu penso que esse argumento ele é muito mais para comprovar a existência do crime do que para livrar ele de uma responsabilização penal. E aí a cereja do bolo. O que a defesa não falou, por óbvio. Ele alegou nos autos que era habitual postar fotos de dados de pessoas que entravam no grupo de adjuntos. E essa foto em especial que está aqui nos autos, ela foi postada? Os senhores verificaram os autos? Vejam que nos autos estão constando que essa foto em especial, ela não foi postada no grupo. Por que ela não foi postada no grupo? Se era habitual? Porque a intenção já era vazar os dados dessa pessoa para a coronel Dulcineia, esposa do 3º sargento Medeiros, para ser usada pelo deputado Major Beca politicamente. Então, senhores, não há de se falar em inocência do sargento Medeiros. Sargento Medeiros estava preocupado com a segurança do palácio? Não, ele não estava preocupado com a segurança do palácio. Porque se ele tivesse preocupado com a segurança do palácio, ele postava essa foto também. Essa é a comprovação de que ele não estava preocupado com a segurança do palácio. Sargento Medeiros nunca esteve preocupado com a segurança do palácio no que se refere a esse caso em específico. Tá? Então, a questão aqui, como a defesa quer fazer a gente acreditar, não é uma questão política, é uma questão jurídica. E eu fico muito à vontade de falar isso para os senhores, porque os senhores têm conhecimento jurídico. Não é um conselho leigo, é um conselho que tem uma base estruturada num bom conhecimento jurídico. Os senhores passaram pela academia de oficiais com a boa carga. Muitos dos senhores são especialistas, mestres, doutores em direito, dão aula nas instituições da Polícia Militar. Então eu me sinto muito à vontade para falar para os senhores que a conduta que está descrita na peça acusatória se enquadra perfeitamente no tipo penal. Podemos enquadrar em qualquer uma das duas modalidades, no revelar ou facilitar. Se amolda como uma luva. E na visão desse Ministério Público, eu gostaria de encerrar trazendo a minha fala inicial. O que está em julgamento aqui hoje, senhores, vai impactar a vida dos senhores dentro dos quartéis. Esse caso é um caso de repercussão pública, repercussão nacional. Aqui, além do sargento Medeiros, está sendo julgado as pilastras mestras da Polícia Militar. A hierarquia e disciplina. Foi encaminhado dados a uma pessoa fora do circuito que não deveria ter acesso a esses dados, sem o conhecimento do superior e sem a autorização dele. Foi reiteradamente são passados dados em grupos de WhatsApp de pessoas que entram lá ferindo a disciplina. É uma bagunça. Não tem ninguém, não tem um superior para repreender isso.
É quase que um crime permanente. E, acima de tudo, foi violado o que nós mais prezamos nas instituições militares, que os senhores têm de sobra, que é a lealdade. Então, vamos aproveitar o julgamento de hoje para restabelecer a lealdade e mostrar para o Sargento Medeiros o que é lealdade, o que é proteger as instituições militares, condenando nas penas do crime previsto no artigo 326 do Código Penal Militar e demonstrando toda a lealdade que nós temos às instituições militares. Essa é a minha palavra. Senhores, nas palavras do doutor promotor, nós percebemos algumas coisas que nos levam, mais uma vez, a pedir a absolvição do Sargento Medeiros. Primeira delas, não foram perícias que foram feitas. Então, devemos rasgar os autos, porque constam como perícias. Então, vamos desclassificá-las, se for isso. Segundo ponto, que lá ele nos lembra. Existia, sim, uma rede de pesquisas, de divulgação, no grupo de WhatsApp? Claro que existia. E ele prega que devíamos lealdade, né, aos superiores lá. E no final das falas dele, ele mesmo fala que é uma bagunça, que os superiores não questionam aquele grupo de WhatsApp. E digam-se de passagem, o grupo de WhatsApp era feito em detrimento da segurança do Palácio Bandeirantes. Então, pegavam-se informações contidas nos computadores de pessoas que adentravam no palácio ou veículos e divulgavam para os adjuntos, para que todos tomassem conhecimento. E mais, esse grupo não era só dos adjuntos, era, sim, de conhecimento de todos os superiores. E por que isso? Para facilitar o serviço. Agora, condenar o Sargento Medeiros, porque é esposo da coronel, que trabalha no gabinete do Major Meca, senhores e senhoras, estamos sendo levianos. Não temos prova alguma que o Sargento Medeiros divulgou essas imagens. E outra, já não se tratava de sigilo. Por quê? As imagens já foram pesquisadas na semana anterior, com uma entrada por 3 vezes, lembro mais uma vez, 3 vezes, do infrator da lei, que era o pichador dos monumentos públicos. Ele não adentrou somente uma vez, ele adentrou por 3 vezes. E pior, consta nos próprios autos que esse infrator tinha uma reunião com o secretário de governo. E aí eu pergunto aos senhores, será mesmo que nós não estamos buscando uma condenação de cunho político? Será? Pregando um possível, vamos falar possível, sargento que divulgou possivelmente as imagens, vamos pregá-lo na cruz, porque nós vamos dar uma resposta ao governador do estado. Puxa, mas o governador é inimigo político do presidente. E por conseguinte, o próprio infrator que adentrou no Palácio Bandeirantes pichava monumentos em afronta ao presidente da República. Então nós estamos aqui numa insegurança política em todos os níveis. Vamos condenar quem? O sargento que fez a pesquisa. E digo mais uma vez, senhores e senhoras, nos autos, nos logins de senha, não podemos precisar quem fez as pesquisas, porque não conseguimos. O próprio gestor do programa, ele fala isso. E existe também, se os senhores e senhoras verificarem, que existe a condição de alterar os dados. Apagar não, mas alterar. E outra, foi dito aí pelo nobre promotor que a defesa não pediu a perícia. Senhores, senhoras, quem tem que fazer prova é quem acusa. Eu vou entregar o meu celular, faço a perícia no meu celular e outra, não foi solicitado em nenhum momento. E diga-se de passagem, o próprio Sargento Medeiros, meu cliente,
Ele fala somente na fase do IPM que até então, quando foi solicitado via telefone pelo seu comando direto no Palácio dos Bandeirantes, que não sabia que se tratava de uma investigação preliminar. Em nenhum momento ele foi informado. Nenhum momento. Só tomou conhecimento dos fatos quando realmente começou a fase de investigação. Então, qual que era? Quem deveria produzir as provas? Não é verdade? Se eu tenho alguma desconfiança, Sargento Medeiros, seu celular está apreendido, vou mandar para a perícia. Mas por que eu não faço? Já pensou se eu peço a perícia e não consigo concluir que foi o Sargento Medeiros que enviou? Quem eu vou punir? A incerteza ficará na minha mão. Não é verdade? Tirei a incerteza da minha mão. Agora, com a incerteza, eu perpetuo ela e falo, o culpado é o Sargento Medeiros. Mas não consigo provar. Porque só temos até agora aqui alegações, né? Suspeitas. E pior, para manter, né, ou pedir a condenação do Sargento Medeiros, eu uso como subterfúgio a sua esposa, coronel da PM, que trabalha no gabinete do deputado Major Meca. Pessoal, senhores e senhoras, estamos aqui diante de uma clara dúvida. Quem foi realmente o autor que enviou as fotos? Quem foi o autor que enviou as pesquisas? Não temos. Não temos. Pior, com a tecnologia que temos hoje, uma simples perícia do envio de dados, com certeza chegaríamos ao autor. Mas não foi feito. Por um deslize. E aí, como eu disse desde o início, vai o encarregado da investigação, se posiciona frente ao computador, ele mesmo pede que captam as imagens das câmeras e ele relata aquela perícia. Parcialidade onde? A quem interessa a condenação do Sargento Medeiros? Então, eu encerro a minha fala aqui pedindo, reflitam encarecidamente pela absolvição do Sargento Medeiros por falta de provas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gilberto, doutor Gilmar, por excelente debates aqui presente. Passamos agora para a fase de votos e julgamento. Conforme bem explicitado pela defesa, não há prova suficiente de que o Sargento Medeiros tenha concorrido para a divulgação das informações utilizadas pelo deputado Major Meca. Muito embora fique claro nos autos que há um notório descuido por parte de toda a equipe de serviço no que tange à segurança das informações digitais. Conforme se verifica nos autos, o policial que adentrava a sala de monitoramento, ele se logava e deixava o computador logado para quem quisesse acessar as informações. Então ele não tinha o cuidado de fazer o logout, o logoff, enfim. Era como quase que partilhar a sua senha pessoal com outros, né? E com isso, então, deixando bem frágil a segurança das informações, que poderiam ser acessadas por qualquer um. O Sargento Medeiros, ele fazia realmente parte da equipe e realmente ele admite que pediu a pesquisa dos dados constantes do carro que adentrou, justamente pela fundada suspeita de que estivesse envolvido pelo crime de dilapidação do patrimônio, né, pichação. E em virtude disso, ele fez então essa pesquisa, tirou fotos, e a prova de que realmente as fotos, ele realizou essas fotos do celular pessoal dele, mas ele também esclarece que é comum, né, ele divulgar no meio do grupo de serviço, né, essas fotos para que justamente impedisse que criminosos, enfim, pessoas que não deveriam entrar no palácio tivessem o seu acesso franqueado. Então fazia parte ali do seu dever funcional, né, o monitoramento dessas imagens, né, e fazer a pesquisa ou até mesmo
fazer o print de tela ou tirar foto, não, por si só, não configura aí o crime, né, no qual ele está sendo julgado hoje, que é o de violação do sigilo funcional. Ele também esclarece, ao final, no seu depoimento, já nos autos, né, no inquérito ele não tinha feito esse esclarecimento, mas nos autos aqui, depois da denúncia ter sido recebida, ele esclarece que ele compartilhou com sua esposa, né, coronel do Cineia, coronel já na reserva, que o ilustre promotor aqui nos passou essa informação, que também é pública, né, na internet, quem quisesse pesquisar, de que a coronel, no caso, é chefe de gabinete do Major Meca. Tudo isso estão reforçando aí a forte presunção de que o sargento Medeiros, então, estivesse envolvido nesse conluio aí de conseguir essas informações para que o deputado Major Meca elaborasse esses vídeos divulgando na internet aí, denegrindo a imagem do governador. Mas aí eu falo, são fortes presunções, não há certezas. Porque o simples fato dele ter franqueado essa informação à sua esposa, informações essas que faziam parte da sua rotina de trabalho, por si só, não é um crime de violação de sigilo. Não há prova de que ele estivesse envolvido com o deputado Major Meca para que realizasse esses vídeos, ou tampouco que tenha feito esses vídeos, né? E como eu disse mais uma vez, há uma notória fragilidade aí da segurança das informações digitais, porque era só logar no começo do serviço e deixava logado o dia inteiro. Qualquer um que tivesse acesso ao local podia ter esse acesso, podia ter essas informações colhidas, né? O próprio Major Meca, de repente, entrou lá, pegou, quem sabe, foi ele diretamente ali. A perícia não identifica qual foi o ID, né, da onde saiu essa imagem, né? Essa que é a falha da prova pericial, né? A prova pericial, como fala, ela se revelou uma tentativa de reconstituição de fatos pelo próprio encarregado do IPM, mas ele não mandou recolher os celulares de toda a equipe para verificar de onde teria saído. E também não foi possível, né, identificar de qual computador efetivamente saiu esses dados, que foram depois transformados aí em vídeos nas redes sociais, com essa repercussão toda que a promotoria bem nos lembrou. Diante disso, embora a presunção de culpa, né, deva prevalecer, o princípio do indúbio pro societate, né, deve prevalecer durante a investigação e até mesmo durante o processo, né, após o seu recebimento da denúncia, ele não pode vigorar na fase de julgamento. Eu não posso me pautar pela indúbio pro societate, embora essa conduta do PM possa ter sido atentatória e a lealdade, conforme o promotor falou, baseados em dúvidas e presunções, né? Eu tenho que ter certeza de que ele efetivamente utilizou, captou essas imagens e mandou para o Major com a certeza absoluta de que o Major iria fazer vídeos para, né, no caso, prejudicar o governador. E eu não tenho essa certeza, eu tenho dúvida. E pela dúvida, eu só tenho uma decisão a fazer, que é a absolução, com base no artigo 439, não existir prova suficiente para sua condenação. Esse é o meu voto, então, pela absolução do sargento Medeiros. Passo a palavra aí ao que se segue na antiguidade de juízes militares, a capitã Kelly. Boa tarde, doutora Ana, presidente desse conselho, aos demais membros desse conselho, ao ilustre membro do Ministério Público e ao douto defensor. Gostaria também de cumprimentar Dr. Roth, Dr. Renan e os demais presentes. O fato do sargento Medeiros ter tirado fotos e feito pesquisas de placas não comprova que foram repassadas por ele tais imagens para que fossem divulgadas na mídia. Não houve, de fato, a constatação e nem sequer foi apreendido tal celular para que comprovasse que foi dele tais imagens, né? Lembrando
que aquele veículo, ele estava envolvido sim em crime de pichação. Pichações essa que dias anteriores foi visto na Avenida Alcântara Machado, ele fazendo pichações, desrespeitando o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Se encontra nos autos. Por isso, não existe materialidade, a prova ela é fraca. Por isso, o meu voto é na absolvição do réu, do sargento Medeiros, baseado nos termos do artigo 439, a linha E, do Código de Processo Penal Militar. Obrigada, capitão Kelly. Em seguida, vamos para o capitão Andrew Cauã. Cumprimento a excelentíssima juiz-presidente deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, doutora Ana Cristina, aos demais colegas membros do Conselho de Sentença, ao nobre promotor de justiça, doutor Gilmar, ao magnífico advogado de defesa, doutor Gilberto, e às demais autoridades aqui presentes. Boa tarde. Ante a todo exposto na denúncia, bem como nas alegações orais, a qual devo enaltecer tanto ao membro do Ministério Público quanto ao defensor pela excelente atuação, também como bem espossados por vossas excelências, corroboram pela absolvição. No que tange à materialidade, em que pese o sigilo profissional esteja expresso no Código Penal, entendo não se aplicar ao caso em comento, uma vez que no presente caso gerou denúncia investigada pela Polícia Civil e Ministério Público em processo diverso, acerca do possível envolvimento do governo do Estado com criminosos, que em atos de vandalismo danificaram o patrimônio público, mediante pichações denegrindo a imagem do presidente da República. Nesse diapasão, ressalta-se que o policial militar tem o dever de agir com reprimenda à criminalidade. O sargento PM Medeiros, estando investido do seu estrito cumprimento do dever legal, nos termos do artigo 23 do Código Penal, inciso 3º, agiu em legítima defesa do interesse público, a fim de conter o envolvimento dos infratores da lei com o chefe do Poder Executivo. Outro sim, também não foi demonstrado prejuízo ou dano ante a divulgação das imagens, que não for também comprovada que ele é a fonte que explanou, tanto na mídia quanto em qualquer rede social. Deste modo, não há elementos suficientes para atribuir a sua autoria ao sargento PM Medeiros, uma vez que não é o único que possui acesso aos sistemas de segurança, tampouco teve o seu celular periciado por profissional competente, restando prejudicado todo o conjunto probatório da acusação. Contudo, voto pela absolvição do sargento PM Williams Medeiros, com fulcro no artigo 439, inciso eco. Obrigado, capitão Andrew. Com a palavra, o major Elenildo. Boa noite a todos. Boa tarde. Antecipando minhas jantas. Os cumprimentos à Vossa Excelência, cumprimentos aos demais membros da mesa do Conselho, ao nobre doutor membro do Ministério Público, quanto também o doutor defensor. Mais uma vez agradecer ao doutor João Ruth e ao senhor Renan. Bom, começando o belo debate aí, da Vossas Excelências, a meu ver, aparece um pouco de um cunho político, mas não é essa a intenção nossa neste momento aqui, tá? A intenção nossa é sim, com relação ao crime de violação de sigilo funcional, o que foi vazado aí pela mídia. No entanto, alguns pontos que eu queria deixar ressaltado aqui, que não ficou provado nos autos, como as imagens vazou para a mídia. Tá? Isso é um ponto que não foi localizado nos autos. Não foi solicitada a perícia também no celular do sargento, foi bem explanado aqui pela defesa. No entanto, o MP também
trouxe à tona que não foi solicitada a perícia, mas, a meu ver, acredito que se há um interesse real do MP em fazer a acusação, que tivesse feito também a perícia no celular do sargento. Houve aí um link entre o sargento e a esposa do sargento, que trabalham aí como assessora do deputado. Apenas isso. Não ficou constatado ainda como essas imagens foram divulgadas, se foi divulgado por ele ou não. Nos autos não foi provado isso. A perícia feita em que pese ser ainda em fase inquisitorial, no IPM, feita aí pelo encarregado, também é notório, que a gente explane um pouco mais sobre isso, que é uma perícia, a meu ver, viciada. Por fim, por conta da relação à perícia viciada, concordo plenamente com o MP que há indícios, sim, suficientes de materialidade. No entanto, difícil torna-se a autoria. Não há como comprovar essa autoria, em que pese a materialidade está à tona. Ante a esse fato, o que nos leva à dúvida, e eu concordo com Vossa Excelência, nesse campo do direito não há campo de dúvida. Tenho que ter certeza, veemência da autoria do fato. E nisso, como nós aqui não temos, passo em dúvida pro réu. Desta feita, acompanho o voto de Vossa Excelência, absolvendo o terceiro sargento Medeiros, com base no artigo 439, a linha E, do Código de Processo Penal Militar. Esse é o meu voto. Major, com a palavra, Tenente Coronel Joani. Uma boa tarde a todos. Novamente eu cumprimento aqui o Dr. Roth e também o Dr. Renan, que estão ombreando conosco aqui, agora à tarde. Também estavam na parte da manhã. Também cumprimento a doutora Ana Cristina, nossa presidente deste conselho, pelo qual cumprimento também os demais juízes militares, Major Evenildo, Capitão Andrew e a Capitã Kelly. Cumprimento também o nobre advogado Dr. Gilberto. Também cumprimento o membro do Ministério Público, Dr. Gilmar. Cumprimento também os nossos serventuários que estão até esse momento aqui conosco. Cumprimento também o réu, o sargento Williams Medeiros. O caso em questão trata-se da, em tese, prática do crime militar de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar. Este tipo penal se caracteriza tem como elementos objetivos o revelar e facilitar a revelação. Então, o autor revela a outrem o segredo ao qual deveria guardar por conta de sua função pública. Interessante que no caso analisado, as imagens teriam sido encaminhadas a um parlamentar que utilizou para atacar o governador. Outro fato interessante também, que o tipo penal também traz a nuance de que este segredo seja de interesse da administração militar. Também cabe observar que este tipo penal está umbilicalmente ligado com o exercício funcional do militar. Como elemento subjetivo, temos o dolo em revelar o segredo. Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que também nos testemunhos que indicam que o computador utilizado, ele era aberto por todos, logado com a senha da Cabo Camila, que trabalha na guarda, assim como nos demais dias, também estava logado com a senha dela. Logo, qualquer um podia acessar. Na mesma linha, há nos autos relatório realizado pelo encarregado, que mostra o sargento filmando. Inclusive, fato este confirmado pelo próprio réu, que diz ter repassado à sua esposa. Ocorre que não há nos autos a apreensão do celular do réu e perícia específica para verificar se os vídeos
foram ali produzidos, inclusive com os metadados, que indicariam local, hora e para quais militares ou não teriam sido repassados. Nesse sentido, as diligências para a juntada de provas e elementos de convicção deveriam ser mais zelosas pela autoridade de polícia judiciária militar. Inclusive, se fosse o caso, caberia a representação pela busca e apreensão do celular da esposa do sargento para verificar se esta sim passou as imagens ao parlamentar, o que confirmaria os indícios de autoria por parte do sargento. Essa assertiva ganha força, pois não basta que o réu assuma a autoria. Esta obrigatoriamente tem que ser provada em juízo. E, senhores, em juízo não cabe o achismo. Ademais, o segredo funcional, no caso em tela, tendo em vista a forma com que a segurança orgânica em relação às senhas de acesso do sistema estavam sendo geridas, se mitigou. Também existe um grupo do WhatsApp onde essas informações eram repassadas e sabidas dias antes, inclusive com o relato do cabo Ventura, de que verificou tais dados antes. Também nos autos verifica-se que o veículo já tinha adentrado por pelo menos umas 3 vezes no Palácio dos Bandeirantes. E as testemunhas também deixam claro que não sabem se o graduado passou as imagens a outras pessoas, além da sua esposa. Portanto, Excelência, sigo o voto e também voto pela absolução do sargento William Medeiros, com base no artigo 439 ECO do CPPM, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. Obrigado, tenente coronel. Passamos agora, então, ao julgamento por unanimidade. Esse Conselho Permanente de Justiça, então, por unanimidade, resolve por bem absolver o sargento Medeiros da prática do crime descrito no artigo 326 do Código Penal Militar, violação de sigilo funcional. Absolvição essa com base no inciso ECO do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não existir prova suficiente para sua condenação. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, doutor Rocha, por essa oportunidade. Doutor Renan também. Boa tarde a todos.